Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adelaide Pimenta, a presidente do Instituto CG Jung de Minas Gerais, e estamos começando a nossa live a respeito da nossa jornada, os sonhos e a morte. A nossa querida Sônia Lira já entrou aqui. Vou pedir para ela entrar, recebê-la. Ah, oi, Sônia. Tá bom, Conseguimos, querida? deixa eu só ajustar essa imagem aqui, se está bem visível. Vamos ver como é que está aqui. Não, tá ótima. Tá? Tá visível? Tá Eu que bem fiz, visível. eu que fiz essa armação aqui para ver se funciona. Que coisa boa. Vamos aqui, achando os jeitos, né, Sônia? Vamos achando um jeito, Adelaide. Aham. Eu já comecei a dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando, né? Que Muita bom. gente aí entrando. Enquanto isso, eu vou apenas, né, fazendo alguns anúncios, né? Que nós estamos aqui hoje para conversar um pouco com a doutora Sônia Lira. Ela é PhD, analista de data junguiana do Instituto Junguiano do Paraná, filiada à JB, a International Association for Analytical Psychology, e presidente do ICTS, Instituto de Psicologia Analítica, professora de vários cursos de pós-graduação, analista, supervisora, é, escritora de livros. A Sônia tem aqui um currículo invejável, né, querida? E uma pessoa Fazemos as, maravilhosa. fazemos as É. travessuras, né, Adelaide? Então, nós do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais temos esse grande prazer de receber a Sônia no domingo, né, nesse próximo domingo, no dia 25 de abril, de 15 horas até as 18 horas, para falar a respeito desse tema, que é os sonhos e a morte. E hoje nós estamos aqui com a Sônia para sabermos um pouquinho mais do que a Sônia pretende trazer para a gente, do que a Sônia vai falar, né? Então, assim, é mais para a Sônia explicar um pouquinho, né, como que vai ser essa jornada, e a gente vai falar depois também como que é que faz a inscrição, alguma dúvida que alguém tiver. A Eneide, que é a nossa diretora de comunicação aqui do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, está aí também, né, assessorando, ela vai pôr no link aí para gente. Enfim, mas vamos começar, né, Sônia? Então, obrigada demais por aceitar participar e fazer esse trabalho junto com o Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, ok? Bom, Sônia, esse tema, né? É, por que jornada, os sonhos e a morte? O que você pensa assim quando você quer trazer esse assunto para a gente falar com o público? Como é que é? Bom, primeiro, então, deixa eu ficar feliz aqui com esse nosso encontro, com esse convite do Instituto, né, do Instituto aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, nós ficamos pensando, né, num tema, e os sonhos e a morte é um tema eterno, porque nós sempre vamos sonhar, quer estejamos dormindo, quer estejamos acordados. Os sonhos vão ser sempre o pano de fundo da nossa vida psíquica, da nossa vida físico-biológica, né? E a morte, bom, a morte é o maior de todos os símbolos da transformação, né? Então, Uhum, como essa nossa jornada é aberta para um público, não é somente para analistas junguianos, né? Só para estudantes. Claro que os junguianos acabam se atraindo feito um imã para esse tema, né? Porque todo junguiano, com certeza, ou toma nota já dos seus sonhos, ou estuda sobre sonhos, enfim, não tem como, né, Adelaide, uma vez que mesmo para a psicologia analítica, o Jung propõe as três grandes ferramentas de trabalho que são prioridade, os sonhos, né? Num segundo lugar, ou enfim, essa coisa de primeiro, segundo lugar não importa muito, mas as associações livres,
E, claro, ele propõe a imaginação ativa, mas a imaginação ativa ainda é para um grupo muito pequeno, né? Porque poucos estudam sobre isso e poucos sabem lidar, de fato, com o fenômeno da imaginação ativa. Então, nós pensamos realmente que os sonhos podem ser do interesse de todos os participantes, sejam eles estudantes, analistas, psicólogos ou simplesmente interessados, né, em conhecer esse mundo dos sonhos. Então, a gente quer falar, assim, fazer uma introdução a esses sonhos na jornada de domingo. Então, e você também escreveu um livro há anos atrás, né, Sônia, que você coletou muitos sonhos, é um livro maravilhoso. Conta um pouquinho sobre isso, né? E como é que Oi, eram esses sonhos nesse livro? vou exibir o livro na tela. Exiba, vale a pena. Quem não O tem, livro pode adquirir no Ictus. A gente é põe o link aí também. O Elixir isso. Vermelho. O título do livro é o título de um sonho. Né? Ah, O título do livro é um título de um sonho. Então, só aqui, isso aqui foi publicado pela Vozes em 1999. Depois nós já tivemos mais uma edição, estamos com a terceira edição a caminho agora, né? Que já temos 2 edições esgotadas aí dessa obra. Então, de fato, nesse livro, o Elixir Vermelho é um sonho, e você veja, nesse sonho mesmo, a sonhadora conta que ela está sobre o fio da navalha e ela vai morrer. Ela vai morrer, só que no sonho, como ela já tem um processo interno bastante trabalhado, ela pergunta para o seu algoz, né? Ela pergunta, mas por quê? E ele diz, é necessário porque eu vou te dar a flor de ouro. Então, nesse sonho, a morte é evidente, ela sabe que vai morrer e pergunta para o algoz, por que eu tenho que morrer desse jeito, dessa forma? Quando ele responde, porque eu vou te dar a flor de ouro, ela fala, ok, então pode me matar, que é por eu me isso eu quero rendo. morrer, tá? Por isso eu quero morrer, sem saber exatamente de que se trata. Nossa. É o que a gente chama do salto da fé, Sônia? Ainda não é. O sim é, né, Adelaide? O sim que ela dá para o seu algoz é um salto de fé, porque você vai morrer por receber algo que você entende que é o suprassumo de tudo que você poderia querer, mas você não sabe exatamente de que se trata, né? Tá? Então, nesse livro, já que foi então há 20 anos atrás, 21 anos agora, né? Sim? 22, já para 22, nós reunimos mais de 2.000 sonhos de uma única sonhadora, né? E fizemos 176 sonhos que são indicadores de um processo que o Jung chamou de individuação, né? E que são, eu sempre peço para os nossos alunos, nós temos aqui grupos de estudos de sonhos e cursos de extensão de sonhos, e onde quer que nós estejamos aqui, nós estamos falando sobre sonhos, porque nós não podemos evitar isso, né? Por isso que a gente escolheu, Claro. entre os muitos temas, esse tema. É um tema universal. Em qualquer língua, em qualquer raça, em qualquer idade, você sonha. Porque esses sonhos, eles vêm de uma profundidade psíquica, né? O eu, o ego, não tem como manipular esses sonhos. Esses sonhos vêm das profundezas da psique. O Jung disse isso, né? O Jung tem umas sacadas maravilhosas, assim, né? Eu tenho aqui o último, estou aqui com ele aqui na minha mão, esperando, assim, o último sonho da vida do Jung. Não sei se vocês lembram qual foi, né? Eu quero ver se alguém descobre qual é o último sonho aí da vida do Jung. Ele estava, segundo a Von Franz, ele estava hospitalizado e ele teve esse sonho aqui no final da vida, né? Quando ele diz Uhum. que um sonho desse não deixa dúvidas de que existe uma vida consciente, que nós chamamos, entre aspas, de real, mas nós temos uma vida muito mais real, muito mais doadora de sentido, que é a vida psíquica, né? É a vida psíquica. Sim. Então ele diz, bom, se
aqueles que são bastante racionais têm dúvidas sobre o mundo dos sonhos e sobre o fenômeno da morte, onde os sonhos muitas vezes são constelados antes da pessoa falecer, né? Então, nós também, os dois lados têm dúvidas. Aqueles que não acreditam nessa possibilidade e aqueles que acreditam. Ambos têm dúvidas. Então, vamos. Então, E tem a vamos olhar questão de para uma isso morte com carinho. simbólica também, né, Sônia? Que a gente não sabe. Isso, O sonho ele está indicando uma morte simbólica, tipo assim, fim de um tempo, né? Uma morte de alguma questão naquela psique, naquele momento. E a questão da exatamente. morte física também, como é que é isso, Sônia? Exatamente. Então, esse sonho do elixir vermelho, que eu mencionei rapidamente agora aqui, sem contar ainda o sonho, sem ler o sonho, né? Uhum, Ele é uma morte que literalmente não aconteceu, né? A sonhadora continuou viva, né? Depois do sonho, pelos anos afora. Então, assim, tem sonhos que de fato fazem parte do processo da transformação. Por isso, a morte é um símbolo de transformação e ela vai estar sempre ali, né? A questão é você procurar intuir até que ponto isso é simbólico ou até que ponto isso é uma função prospectiva do sonho. Né? Nós uhum. queremos falar, inclusive no domingo, vamos ver se dá tempo da gente falar de um mini curso que eu dei há alguns anos atrás, sobre a função prospectiva dos sonhos. Função prospectiva é uma função que todo mundo fica muito curioso, assim, né? Os sonhos podem mesmo antecipar coisas futuras? Claro que podem, né? Não só os sonhos, às vezes as nossas intuições antecipam absurdos, assim, nós sabemos muita coisa por antecipação, tá? Então, É o vamos que o ver se a pessoal gente chama consegue de falar sonho disso. premonitório, Sônia. Isso, Na Adelaide. linguagem comum. Isso, a linguagem usual chama de sonho premonitório. Então, nós vamos falar desses sonhos premonitórios, nós não temos como escapar disso, nós temos que falar disso, né? Uhum. Tá? E aí, Sônia, pensando na questão, né, dessa morte simbólica, como você falou, o Jung teve sonhos ao final da vida. Pacientes, nesse momento, estão trazendo também, assim, como é que está sendo a sua observação nesse momento que nós estamos passando por pandemia? Você acha que está tendo muito um acréscimo, um volume de sonhos que se referem à morte também? Então, Adelaide, é isso, inclusive, que eu estou pedindo lá no nosso grupo, para que os participantes enviem para nós os seus sonhos, né? Para a gente ter uma ideia do que está sendo constelado, porque nós sabemos, assim, que o Jung, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha constelado nele sonhos que davam indícios de um absurdo que estava acontecendo, né, na sociedade, na cultura, no planeta, enfim. E agora nós estamos aqui no meio da pandemia. Então, o que eu tenho notado é que existem muitos sonhos de invasão, mas alguns lutam contra a morte, outros morrem, outros matam, né? E tudo isso nós temos que detalhar na medida do possível, uma vez que o que nós estamos fazendo é uma introdução ao mundo dos sonhos. E a outra coisa é que Jung diz o seguinte, veja, nós não podemos analisar um sonho isolado, nós sempre temos que Uhum. analisar uma certa série de sonhos de um indivíduo, senão a gente corre o risco, não é bem um risco, mas a gente se atreve a fazer mais ou menos o que o Jung fez lá no volume 12, Psicologia e Alquimia, que ele diz, olha, eu vou analisar os sonhos do paciente, que nem era meu, mas eu não garanto que muitas dessas interpretações não têm a ver justamente comigo, né? Sim. Né? Aham. Então, para a análise desses sonhos e para ver se de fato tem um fundo premonitório, prospectivo, ou se são sonhos literais, que de repente pode realmente acontecer a morte da pessoa, né? Nada impede que os sonhos Sim. tragam isso. Aqui nessa obra da Von Franz, Os Sonhos e a Morte, nessa obra,
todos os sonhos que estão aqui são de pacientes, pessoas, né, que vieram a falecer um tempinho depois. Então, ela reuniu nessa obra realmente pacientes, indivíduos que literalmente faleceram, né? Então, Aham. hoje, o que nós temos aqui, eu, de fato, gostaria muito de conhecer colegas ou mesmo alunos, pessoal aí, que já tem uma série de sonhos, sabe, Sim. Adelaide? É isso que eu quero pedir para o pessoal na jornada de domingo, porque nós temos pouco material, assim, coletânea de material para embasar cientificamente o estudo dos sonhos hoje, né? Quem fez isso fantasticamente foi o Jung, mas É. nós, né, nós ficamos Se assim. alguém já tiver um caderno de sonhos, que foi anotando sonhos desde o início da pandemia, né? E que Oh, foi coletando uma série de sim, sonhos. Ia sim. ser muito bom se pudesse compartilhar com você, né, gente? Não Eu, é? eu peço, eu estou pedindo, tá? Eu estou pedindo aí, né? Mas acho que, Adelaide, eu acho que vocês aí do Instituto Jungiano de Minas Gerais, vocês estão retomando um tema eterno, é um tema, é É. sempre atual, porque todos sonhamos, né? Ah, veja, eu poderia inclusive ter proposto um tema mais assim, mais impactante, né? Mais moderno, vamos dizer assim, que são Ah, os mas já sonhos foi muito lúcidos. impactante. Todo mundo falou assim, falar da morte? Como É diferente. assim? O pessoal É, ficou com medo, Sônia. Como é que é isso? é mesmo. Veja, se nós não falarmos da morte, como é que vai ser, né? Tá? Como é que nós estamos? Hoje ela está muito mais perto de nós do que aqui, pelo menos no nosso país, do que já esteve. Povos em guerra, povos em epidemias tivemos ao longo dos séculos, mas hoje somos nós aqui, né? E isso está aqui, está, a morte está pegando na nossa mão, não tem escape. Então, nós temos que olhar para o Mesmo mundo que não da alma. seja a nossa própria morte, né, Sônia? Mas a morte de pessoas conhecidas, parentes muito próximos, parentes até mais distantes, amigos. O assunto, o tema morte, ele está, assim, na ordem do dia, né? E a própria morte, porque, na verdade, diante de uma pandemia, todos nós estamos sujeitos, né? A gente não sabe como está, né? Mas se a gente não fala disso, ou fica com medo de falar, fica uma carga maior, não é, Sônia? Olha, eu quero repetir para você uma coisa que está nos filmes, está nas séries, está nos contos de fadas, está, né, nas fantasias. As fantasias de morte, elas permeiam as nossas vidas, é uma coisa absurda, assim, né? Fantasia. Hoje não é só fantasia, né? Outro dia eu recebi aí uma notícia de que temos, assim, absurdos de suicídio no Japão no momento, né? Então, assim, Os questões suicídios, eles não seriosas. são muito divulgados, já é uma, aqui no Brasil, pelo menos, tem uma lei, né, para isso. Mas, Veja, realmente, o não, número de suicídios tem aumentado, né, Sônia? mas sim, Adelaide, veja, se o indivíduo não encontrar o sentido interno da sua experiência, e daí nós vamos ter que falar de ego-self, nós vamos ter que falar do conceito de si mesmo, não tem como, porque esse é o lugar de onde brotam os sonhos, né? Nós vamos ter que falar um pouco desses conceitos. Então, eu penso que a psicologia analítica hoje, ela realmente quer formar profissionais, ela quer formar professores que tenham essa capacitação para lidar com isso, porque, na verdade, mesmo é uma arte, né, Adelaide, trabalhar com os sonhos, tá? Exatamente. A pessoa que trabalha, o analista, que a pessoa que se coloca nessa posição, ela tem que, primeiro, lidar com os próprios sonhos, com seu próprio inconsciente, né, Sônia? Para não se misturar com os símbolos do outro, né? Então, a Exato, pessoa exato. tem que se preparar, o terapeuta, o analista, ele tem que se preparar para lidar com esse material psíquico, né? O Jung fala que pode ocorrer até uma contaminação psíquica, né? Ele usa essa ideia da pessoa, do terapeuta, ou médico, ou psicólogo que não está preparado para lidar com o inconsciente, ele acaba sucumbindo também às influências do inconsciente do paciente, né? Pode E, acontecer. ao mesmo tempo, também colocando as suas influências no paciente, né?
Foi pensando nisso que ele trabalhou aquela série de 900 sonhos, ele selecionou, parece-me que 300 lá no Psicologia e Alquimia, né? De um mesmo sonhador que sonhou tudo isso em 3 meses. Quer dizer, ele procurou, ele escolheu alguém que não fosse paciente dele, justamente para ele ter esse olhar um pouco mais distante, né, do conhecimento da vida pessoal do sonhador, porque mesmo para o estudo dos sonhos, o analista ou o estudioso de sonhos, ele precisa conhecer também as dimensões. Quando os sonhos fazem referência ao inconsciente, à história pessoal do indivíduo, e quando misturados nesses materiais, estão também todas as imagens arquetípicas, as ideias arquetípicas. Isso tudo está misturado. Quem vai poder ver com mais clareza sobre isso é o terapeuta preparado para trabalhar com símbolos, né? Com imagens simbólicas, enfim. É. Eu acho muito importante a gente trazer também isso que você falou, Sônia, a questão das imagens simbólicas, né? Porque muitas vezes as pessoas também vão apenas no concreto, no real, né, Sônia? Isso. Mas se veja, Adelaide, teve uns anos atrás, agora está esgotado, eu traduzi um livrinho do... Aliás, não fui eu que traduzi, eu que publiquei, eu tinha editora na época, era a Lira Editorial, nós publicamos aquele livrinho do padre Anselmo Grum, aquele monge bastante conhecido aqui, né? Os sonhos no caminho espiritual. E ele começa com o sonho de José do Egito, né? Então, o Jung vai fazer uma classificação de todos esses sonhos. Ele vai falar, olha, tem sonhos proféticos, sonhos premonitórios, prospectivos, né? Cuja função é prospectiva, sonhos complementares, sonhos compensatórios, sonhos telepáticos, sonhos isso, sonhos aquilo. Vamos dar uma olhada nessa classificação, sem talvez poder aprofundar muito por causa do tempo da jornada, mas vamos dar uma olhada. Existe uma classificação, existe uma parte teórica bem construída sobre o estudo dos sonhos, né? Mas voltando um pouquinho, veja só que na antiguidade, um sonho como o de José do Egito muda toda a história. É um sonho, né, que influencia os próximos anos de uma nação, influencia a mente do faraó, né? Não sei, o pessoal deve conhecer um pouco dessa história aí do José do Egito. Quem sabe eu começo por aí na nossa jornada, né? Porque o José do Egito foi, mas ele é atual. Ele sonhou, né? E depois, a partir do seu sonho, e sendo um conhecedor, parece que muito intuitivo de sonhos, ele vai parar lá no calabouço, lá no Egito, e de repente é ele quem interpreta o grande sonho do faraó, né? Então, nós temos sonhos proféticos aí ao longo da história. Os sonhos de São Francisco de Assis, tem períodos aqui no ICTS que nós estudamos todos os sonhos de São Francisco de Assis para ver o processo de individuação dele, né? Tá? Uhum. Ao longo da história, a gente ouve falar desses sonhos, grandes sonhos, né, Sônia? O Jung faz essa diferenciação, grandes sonhos, como é que é isso? Os grandes sonhos não são necessariamente proféticos, né? Nós, eu, você, os nossos participantes aqui, todos já, pode ser que já tenhamos tido um grande sonho ou muitos grandes sonhos, né? Agora, esses sonhos proféticos, eles marcam, eles antecipam a história de um povo, de uma nação, né? Então, hoje, eu não sei qual o valor que, assim, que o grande público dá para o mundo dos sonhos. Por isso que eu fiquei com a impressão de que essa ideia de vocês de trazer, né, junto comigo esse conhecimento dos sonhos, que isso também é um resgate, né? É um Sim. resgate. Nós temos que chamar atenção para isso, porque se não olhar de onde é que vêm esses sonhos, quem é que monta todo o psicodrama do sonho, né? Quem é que aciona todas as emoções que acompanham um sonho? Fica mais difícil entender as nossas fantasias, entender os nossos sintomas, inclusive entrar para dentro das imaginações ativas através dos sonhos. Então, olha que fantástico que é, né? Fantástico É. isso.
É muito interessante que aquele livro do Robert Johnson, né, Sônia? Ele fala primeiro sobre sonhos, depois sobre imaginação ativa, né? Isso. Eu agora, em 2019, eu participo de um grupo internacional que estuda sonhos também, né? International Association for Study of Dreams. Acho que é assim, eu não sou muito boa de inglês, mais ou menos isso, né? E eu estive em São Francisco, na Califórnia, e o meu tema foi justamente esse: sonhos e a imaginação ativa, ou seja, a entrada, né, o ensaio para uma imaginação ativa através do sonho. Então, como é que isso se dá, de novo reforçando a importância dos sonhos, né? Uhum. Então, nesses grupos aí do estrangeiro, até ia comentar isso, acho que me fugiu. Eles usam muito, muito esse tema atual, que são os sonhos lúcidos. Então, hoje nós Isso, eu ia te temos perguntar também, sonhos lúcidos. Hoje está na isso. moda falar isso. Tá na moda falar isso, tá? Mas aí, olha, isso vai ficar para uma segunda jornada, só sonhos lúcidos, porque aí teríamos que fazer um trabalho, né? Quem que estiver disposto a fazer um ensaio aí público, a gente pode fazer um ensaio, uma prática, digamos assim, de um dos modos de ser de sonhos lúcidos, porque tem muitas interpretações no momento, colegas de diferentes linhas de psicologia e tudo mais, né? Tá? Uhum. A turma está gritando o que que é ela, ó. Então, é muito fascinante tudo isso, né? E aí, até Claro. falando no fascínio, Sônia, você pode falar um pouquinho assim, por que que a gente é tão fascinada por esse tema de sonho? Às vezes tem um medo, mas ao mesmo tempo tem um fascínio. Então, Adelaide, nossa, o fascínio é fantástico. Aqui eu tenho até anotado para a gente falar um pouco na jornada. Tem um dos sonhos aqui do Elixir Vermelho, que a sonhadora sonha fascinada com a própria morte. A morte chega vestida com uma túnica negra, com adereços negros, com um certificado de morte negro, amarrado com uma fita negra na mão. Olha o que, que o sonho arranja, né? Tá? E aí ela pega aquele certificado de morte com a mão esquerda. Ou seja, é uma coisa assim, como é que você não vai ficar fascinado com isso, não é? Tá? Então, assim, E a por gente que pensa nós na questão ficamos do luminoso também, né, Sônia? justo, mas aí Estar é que diante tá. do luminoso. Isso, Adelaide, isso. Se a morte, ela mesma, se revelar no sonho, é óbvio que o luminoso vai estar presente, tá? Às vezes não aparece assim como sendo a própria morte, mas imagens simbólicas da morte é um pouco diferente. Mas quando ela personificada, ela mesma, você sabe que você está diante dela, né? Como nós estivemos, né? Uns anos atrás, nós estivemos no México, na noite Isso, lá do Dia da dos Mortos. né, no Dia dos Mortos, nós estivemos lá para aquela festa nacional mexicana fantástica, onde lá a morte ela é assim reverenciada, ela é honrada, né? Nós aqui perdemos muito, me parece. E agora, no momento, está um caos, né, Adelaide? Hum, As pessoas não estão podendo fazer ritual de morte da transição dos seus queridos, né? exato. Eu sou agora, atualmente, né? Eu estou hoje com também 21 dias do falecimento de minha mãe. Nós estávamos lá no máximo em 8, 10 pessoas e não tinha ritual para ser feito e fizemos o nosso próprio ritual, mas assim, temos que lidar com isso em vida, porque pode ser que na hora da morte não dê tempo mesmo, né? Nem dê É tempo verdade. e a gente nem saiba o que fazer, né? Além de tudo, a gente não sabe o que fazer, porque na hora que as emoções são intensas, né? Então nós temos as culturas, as diferentes formas como as culturas lidam com a morte, como é que elas. Agora, para nós, o fascínio, como você acaba de mencionar, está nessa questão da presença do arquétipo da morte, ou seja, do luminoso presente no sonho. Uhum. E isso realmente está aí nos sonhos de todas as pessoas em qualquer época,
séculos passados, séculos adiante, quem ficar lá na frente, depois de toda essa pandemia, quem sobrar lá na frente, vai continuar sonhando, né? Então, é bem bom que a gente comece a resgatar o valor disso. O Jung chamou esse elemento criador de sonhos, chamou de si mesmo. E às vezes ele chama de alma, às vezes ele chama de si mesmo, enfim, ele vai como que trocando aí esses conceitos de si mesmo, alma, inconsciente e tudo mais, né? Então, vamos ver se a gente dá uma organizada nesses temas na jornada, e aí a Aham. turma participa escrevendo, perguntando. Agora aqui também ainda vamos deixar um Nós tempinho para vamos as deixar um perguntas, tempinho né? aqui para a gente falar, ver as perguntas do pessoal. Tem mais uma coisa assim que você acha importante já falar, já preparar assim para o pessoal para o domingo, e aí eu passo para as perguntas aqui. Acho que podemos ir tomando as perguntas, que nós já estamos no meio do nosso tempo, né, Já no Adelaide? meio, daí o tempo passa rápido, né, gente? Aqui nós Muito estamos dando, né, uma pequena introdução, né? Nós estamos dando isso. aqui uma isca, um aperitivo, né? Que a É gente porque fala. as pessoas pediram, né, Adelaide? Elas estavam aqui escrevendo para perguntar de que se trata a jornada, né? É, Então, vamos só fazer uma síntese. A jornada vai falar sobre os sonhos e a morte a partir de várias perspectivas, né? A perspectiva da morte literal, que muitas vezes, então, aqui a doutora Marie-Louise von Franz fez já, nos deixou assim um trabalho bem preparado sobre isso, dizendo que os sonhos, como que eles preparam o indivíduo, não só para a morte, mas para uma vida após a morte, o que é polêmico, é fantástico, né? Mas faz com que a gente queira entender melhor sobre isso. E também isso que você começou agora aqui, me chamando a atenção no início dessa nossa conversa, para a morte dentro dos processos, né, de transformação da nossa vida. Então, nós morremos continuamente em vários sentidos, mas temos que olhar para isso com mais carinho, com mais sutileza, digamos assim, tá? Ok? Então, ótimo. a jornada tem essa... É claro que 3 horas é uma introdução, mas acho que dá para a gente dar uma provocada nos nossos participantes, tá? Você chamou de jornada, Sônia, porque é exatamente assim, fazer um caminho junto com as pessoas e com o sonho que as pessoas já estão mandando, né? Quem já se inscreveu já começou a mandar os sonhos, né? Para você dar uma olhada, né? Você vai Isso. escolher um em específico, Sônia, ou você vai pegar um pouco de vários? Como é que você está Olha, pensando? eu ainda estão chegando os sonhos, né? Então, até final de semana eu vou ficar trabalhando neles, vou ler com carinho. Talvez eu não leia o sonho inteiro, porque pode ser que não dê tempo. Talvez eu faça mais ou menos o que Jung fez lá no volume 12, Psicologia e Alquimia. Ele fala, olha, não dá tempo de relatar a complexidade, os detalhes, a emoção dos sonhos. Então, às vezes, a gente vai pegar uma frase, um parágrafo, um motivo dentro daquele de todo Uma aquele imagem, né? texto, né? Isso, né? Porque não temos tanto tempo assim, mas dentro do possível, vamos ver se a gente consegue trazer. Olha, as pessoas estão fazendo muitas perguntas legais, Vamos entrar Adelaide. aqui um Vou pouquinho deixar então na você pergunta. responder um pouco. Mas é bom porque você já deu uma ideia bem clara aqui para as pessoas do que é que elas vão encontrar no domingo, gente. Só para situar novamente, depois nós vamos deixar de novo, né? O link da inscrição, que na verdade, assim, nesse domingo agora, dia 25 de abril, de 15 às 18, essa jornada em que a Sonelira, a doutora Sonelira, nossa querida analista junguiana, ela vai trazer, então, esse compartilhar desse tema dos sonhos e a morte nos vários aspectos, né? Nós estamos pedindo para você, se possível, quem puder fazer as inscrições até sexta-feira, com a Aline Zanon, nós vamos colocar aqui no Instagram, aqui mesmo, mas em vários lugares nós estamos comunicando, o telefone é o WhatsApp da Aline, que ela vai fazer a passagem dessa pessoa para o grupo. É um grupo específico que vai receber o link para participar da jornada. E ali ela recebe um formulário onde ela vai poder colocar o sonho, né, para mandar para a Sônia. Se ela quiser de uma forma anônima, né, Sônia? Ou se ela quiser falar que é ela mesma, aí fica à vontade.
tanto Fique à faz, vontade. né? Pode ser, aham. Isso. Mas Isso. então nós vamos deixar o link, o telefone, contato. E eu acho que se por acaso, né, é a Aline, talvez eu acho que a Bianca também vai ser um outro contato. Nós vamos ver isso aqui. Mas de Isso. qualquer maneira a gente deixa os contatos, né? E a gente está pedindo para todo mundo se antecipar, fazer as inscrições para não ficar muito em cima da hora, para até a Sônia poder preparar os sonhos que vão chegando, né? Basicamente é isso. Eu vou trabalhar, Adelaide, com aqueles que chegarem até sexta-feira. Daí, os que chegarem sábado e Isso. domingo, pode ser que Aí já nem, fica nem difícil. chegue até mim, entende? Tá? Olha, as pessoas estão perguntando para mim aqui nos nossos grupos também como é que se inscrevem para a jornada. Então, nós já vamos repetir lá para elas como fazer isso, tá? Ok? Isso. Deixa eu só perguntar aqui, fazer uma pergunta de uma das pessoas. Você comentou dos grupos de estudo, Sônia, de extensão. E aí ela está perguntando, precisa ser analista junguiano? Não, não precisa ser nada. Só Nem título, interessado. nem título não precisa ter, tá? Não precisa de título. Precisa trazer, compartilhar dos sonhos. Esse grupo nós temos nas quintas-feiras, às 6h30 e 7h30 da manhã. Né? É um grupo em andamento, mas também não tem problema que você faça parte, quem quiser fazer parte pode Aberto ao entrar em público, né? contato com a Aline, que a Aline ela está A aqui. Aline Zanon, gente, é a secretária Isso. da Sony, então qualquer coisa a respeito, né, dos cursos da Sony, outras coisas, pós-graduação, Aline Zanon, tá? Vocês vão É, ter o contato, é o mesmo contato. na verdade ela assessora vários cursos nossos, participa também dos cursos. Ela também é psicóloga de orientação junguiana, né? Tá? Então, ela caminha com a gente aqui nesse mundo dos cursos, que aqui nós fazemos isso com muita frequência, Isso. tá? Então, nós temos já grupo Aqui, de Sônia, suporte. isso, obrigada. Aqui, Sônia, tem uma pessoa que só comentou. Ai, 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 perdi. A gente clica aqui, tem hora que perde. Ah, vixe, perdi, peraí. A pessoa estava falando aqui do sonho. Peraí, só um minutinho. Você falou, essa pessoa sabia qual era o sonho do Jung. Ela fala de uma praça dourada. Gente, já acharam aí? É, rapidinho. Olha só que turma. É isso mesmo, aham. Quer que eu leia, Adelaide? Olha, Quer eu que eu... acho que é só falar rapidinho, Sônia, porque senão não dá tempo das Não, outras respostas. rapidinho não vai dar, Adelaide. Então Vai não ter que dá, ficar para a rapidinho jornada. não dá. Não, não vai dar. Rapidinho não dá. Essas coisas aqui são muito devagar, tá? Aqui tem uma pessoa que está perguntando, e a respeito da imaginação ativa que traz o tema da morte? Então, agora, Não está veja, no sonho. bom, a morte faz parte das imaginações ativas, com muita frequência, tá? Aliás, mais os mortos do que a morte, né? Como o grande arquétipo da morte só se revela quando ele quer, né? Mas nas imaginações ativas, o que nós temos com muita frequência são os falecidos. E aí o Jung nos livros negros, aliás, Adelaide, se você me dá licença, dia 2 de maio, nós temos outra jornada em que eu vou estar dando continuidade, vai ser a nossa segunda jornada sobre os livros negros. Os livros negros, Isso. o Jung trabalha continuamente com os mortos, né? Tem um dos livros aqui agora, um dos volumes, que ele trabalha com os 7 sermões aos mortos, e ele diz: o que nos falta hoje, de fato, é compreender os mortos e a sua função na nossa vida. Então, na imaginação ativa, é muito comum que surjam familiares que já faleceram, questões éticas não resolvidas, problemas morais, problemas, enfim, emoções não resolvidas, né? Tudo isso pode voltar, sim, numa imaginação ativa, tá? Uhum, certo. Outras pessoas aqui estão perguntando, gente, o valor, o preço da jornada é R$ 100, tá? Preço único. Vocês fazem o depósito na conta do Instituto CG Jung de Minas Gerais. A Aline vai passar tudo lá para vocês. Aí vocês entregam, né? Manda o comprovante de inscrição de depósito para a Aline, e aí a Aline passa vocês para o grupo de WhatsApp, que vai ser o grupo que vai receber
o formulário, o link para a jornada, tá? Essa jornada não é gravada, gente. Ela é um curso, assim, é um curso, é um trabalho, né, que a Sônia está trazendo, e como ele é cobrado, então ele não vai ser gravado, ele não vai ser disponibilizado. É para quem estiver lá no momento e Isso, assistindo, tá, gente? isso. É online. A Sônia pede que todo mundo fique de vídeo aberto, o microfone fechado, mas o vídeo aberto. Porque é para ter uma interação, para a gente ver as Isso. pessoas. Porque, gente, por mais que a gente esteja aqui mediado por uma tecnologia, tem uma interação aqui, né? Tem uma energia entre as pessoas. Então, não é aquele esquema de ficar todo mundo de tela fechado, não. É todo mundo de tela aberta, a gente vê no rostinho de cada um, né, Sônia? E Olha, interagindo, né? olha, já estão perguntando se a gente tem previsão de outra. Olha, eu lancei uma isca bem saborosa, uma para sonhos lúcidos, mas isso depois da primeira, que a gente precisa fazer uma introdução, precisa fazer um Isso. preparo, precisa entender os motivos que aparecem nos sonhos, ou seja, as imagens, como a Adelaide mencionou há pouco. Então, quem quer fazer a segunda, por favor, faça a primeira primeiro, né? É. E alguém está aqui perguntando, e os sonhos e a vida? Porque nós estamos falando dos sonhos e a morte. E os sonhos e a vida, como é que fica? Pois olha, minha querida, normalmente os sonhos são tidos em vida. Mesmo aqueles de quem vai morrer são tidos em vida, tá? Então, claro que os sonhos estão aí nesse entre esses mundos, né? Porque vida e morte, se você for procurar um conceito de vida como intensificação de vida, né? Como vida como mistério, não vida apenas físico-biológica, mas você vai ver que essa vida, ela é a essência dos sonhos, tá? Então, o que nós vamos falar é sobre um aspecto da vida, que é a morte, né? Mas isso não Uhum. exclui ou não de forma nenhuma tira a vida desse lugar, porque esse lugar, por enquanto, é dela, né? Tá? O que ela Uhum. precisa aprender é saudar a irmã morte, acolhê-la, preparar-se para acolhê-la da melhor forma possível, seja nos sonhos, seja literalmente como estamos vivendo aqui agora. Sim. E a gente não pode falar de vida sem falar da morte, e não pode falar da morte sem falar da vida, né, Sônia? Exatamente isso. São polos, né? A nossa experiência enquanto ser é que a gente está entre polos, né? Então, Adelaide, uma coisa eu, leva a eu, outra. eu costumo brincar com os nossos alunos aqui nos cursos que, embora a gente não diga, o tema central de todos os nossos estudos gira em torno de um morto, né? Porque o doutor Jung, afinal de contas, é morto, né? Tá? E nunca esteve tão vivo, ou seja, como é que é esse paradoxo vida e morte? É, É isso, não é? exatamente. Tá? A gente não fica dizendo o falecido doutor Jung, mas é falecido, tá? Mas é interessante, Sônia, né? Porque assim, é o falecido Dr. Jung, mas as ideias, as experiências, principalmente, não as ideias, as Isso, experiências do Jung estão cada dia mais vivas na é nossa experiência. Tudo que ele vivenciou e que ele trouxe, ele deixou para a gente, se a gente isso, consegue experimentar ao nosso modo, né, Sônia? Porque ele não isso. está trazendo ali um caminho, tipo assim, façam do jeito que eu fiz, exatamente, não é. Ó, é possível fazer um caminho porque eu fiz. Então, você também consegue fazer ao seu modo, né? Faça a sua experiência. Então, eu falo, a teoria do Jung é uma teoria viva, né, Jung? Assim, né, Jung? Olha o ato falho aqui. Né, Jung? Minha mestra Olha, Sônia. deixa só, Adelaide, eu estou tendo que acompanhar que passa rápido aqui na minha frente Sim, também as frases que o pessoal fala. Mas, assim, olha, não é pré-requisito uma segunda, nem sabemos se vai ter uma segunda jornada, tá, pessoal? Né, Adelaide? A gente ainda não sabe, mas não é um pré-requisito. O que eu digo é assim: se você puder, participe, porque você vai estar com uma bagagem melhor, vai ter perguntas que você vai fazer lá que você já respondeu aqui, né? Tá? Que já foram respondidas aqui e tal. Então, nesse sentido, não é pré-requisito. Eu também aqui, mesmo no grupo de sonhos de manhã, não é pré-requisito que você tenha participado dos outros cursos. Pode vir, você vai levar algo daqui para você, né? Para os seus estudos, para o seu futuro, tá bom?
E é Então, isso. Sônia, você viu? Eu te chamei de Jung, você viu? Vi, vi. É, Por causa é, dessa experiência, né, Sônia? A própria exatamente. experiência, a própria transformação, a questão do caminho da individuação de cada um, né? Isso. Então, o que 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 o Jung acontece? propõe, e é vivo. O que é que fica vivo dos mortos? Né? Essa questão dele lá nos Sete Sermões aos Mortos. Quem são os mortos, afinal de contas, e quanto deles é a nossa vida? Uhum. Tremendo paradoxo. De que se constitui a nossa vida, afinal de contas? Não vamos ousar responder isso agora, mas é bem provocativo, assim. Muito. Tem uma pessoa que está perguntando: é possível relacionar sonhos e símbolos alquímicos? Com certeza, com certeza. Símbolos alquímicos, eles estão continuamente presentes nos nossos sonhos. Por exemplo, nós vamos falar de sonhos em que a água aparece muitas vezes, né? Na alquimia, o elemento água está associado ao tema da solúcio, né? Solúcio, aquilo que dissolve, solve, transforma, né? Nós temos o elemento fogo que aparece nos nossos sonhos e que na alquimia trata da calcináceo e todos os processos da transformação pelo fogo, do batismo pelo fogo. Nós temos sonhos com o vento, vendaval, vento, vento. Tem muito nos sonhos aqueles tornados, hoje tem tornados, tem tsunamis, né? Juntando água, vento, tudo mais, né? Então, o vento na alquimia aparece como elemento da sublimácio, e assim vai, assim temos muitos dos elementos dos sonhos estão, né, que vão estar, estou pensando na jornada, mas eles estão diretamente associados aos processos alquímicos. Excelente pergunta, tá? Esse é um dos links que nós temos a pretensão de fazer, se der tempo. Vamos ver. Sim, ótimo. E aí, Sônia, em relação à questão de sonhos lúcidos, tem pessoas que andaram perguntando, mas acho que você já falou, que não é tema para essa jornada agora, vai ser para uma outra etapa, né? Então, quem for mandar sonhos, né, quem se inscrever e for colocar os sonhos, são sonhos que estão, de alguma forma, relacionados à morte, Sônia? Ou a pessoa pode mandar um outro que não tem a ver com a morte? Como é que é? Olha, como o nosso tema está mais direcionado para esse grande símbolo da transformação, que é a morte, e como talvez chegue em muitos sonhos, eu vou dar prioridade para esses que estejam focando isso. Mas isso, veja, Adelaide, não impede que as pessoas mandem impressões visuais, sonhos telepáticos, né? Ah, eu recebi a notícia no meio da noite, eu estava sonhando que um parente, alguém faleceu e daí faleceu nesse horário, tá? Isso A pessoa teve uma visão ou uma impressão, talvez, isso. né? Se você tem visões, teve visões, se você quer me mandar uma visão ou uma impressão visual, o Jung considera da mesma forma que o sonho, né? Isso lá no Psicologia e Alquimia fica bem claro quando ele, ao invés de sonho, ele já coloca de imediato impressão visual, né? Então, o que Uhum. que é essa impressão visual? É quase como se fosse um sonho lúcido. Eu entendo que hoje pode ser que um dos nomes, é porque tem muitas interpretações, né? Mas para sonho lúcido, mas talvez uma dos nomes de sonho lúcido hoje pode ser que seja o que Jung chamou de impressão visual. Certo. Tem uma pessoa também que perguntou se ela pode mandar sonho de paciente ou se teria que ser um sonho pessoal. Não, pode mandar sonho de um familiar seu, de um paciente, de alguém. De fora de paciente tem que ter autorização da pessoa, claro, né? Você não pode falar em público, ou eu não posso abrir em público um sonho de dentro do consultório sem autorização do paciente, tá? Aí, se for de paciente, é mais delicado. Eu prefiro que envie seus próprios sonhos ou de algum parente, de algum conhecido, de algum amigo, uma amiga, do que dos pacientes de dentro do consultório que temos aí os problemas éticos que precisamos cuidar, a não ser que a pessoa autorize, tá bom?
Porque nós vamos estar num grupo de Zoom, né, gente, com muitas Isso. pessoas ali. Eu não Então, sei se a pessoa, né? A pessoa tem que se a pessoa autorizar, tá? autoriza falar, né? Autoriza, não tem problema, né? Tá? Ou Normalmente as mesmo, pessoas quer dizer, mesmo que autorize, muda o nome, não ponha nenhuma característica que dê para não reconhecer se for o precisa caso. citar nome de ninguém, só traz o sonho, se for o caso, né? E é suficiente. Quanto mais preservados estiverem os nomes das pessoas, melhor, Uhum. Tem uma tá? pessoa, é a Drica, que está aqui reclamando o tempo todo, tadinha. Ah, eu não vou poder participar, e eu queria tanto. E ela colocou aqui. Eu tive recentemente um sonho, né? Ou talvez um aviso. Uma amiga me avisava que não iria demorar muito para partir. Depois de uma semana ela faleceu. Olha só. Nossa, olha só, olha só. Esse é um sonho para me mandar, tá, Drica? Ou Manda para mim sonho também. ou Manda, visão. Ela não colocou se é manda sonho ou lá, visão. Drica, né? Manda lá, tá? Então, Próximo. manda, no caso, né, que a Sônia está falando, que ela está querendo fazer uma coletânea desses sonhos, dessas imagens que têm surgido, né? E aí o contato é a Aline, gente, né? Quem quiser fazer contato com a Sônia, tem a Aline Zanon, que é a secretária da Sônia, e que está fazendo essas inscrições, ou está recebendo material. Então, infelizmente, Drica, né, o curso, né, na verdade não é um curso, é uma jornada no domingo, ela não vai ser gravada. Mas, assim, nós vamos propor outras. A própria Sônia, dentro do ICTIS, ela faz várias, ela coloca vários cursos, né, disponíveis ao pessoal que não tem pré-requisito, não tem que ser analista, pessoas interessadas, né? Mas aqui no Instituto nós estamos, assim, muito agradecidos, muito felizes da Sônia estar trazendo essa contribuição para a gente, e vamos pedir depois outras vezes, né, Sônia, para você vir com a gente falando mais. Mas Fico bem qualquer pessoa feliz. que tiver interesse em saber mais e ter mais contato com a Sônia, tem o contato da Aline, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Sônia. Ela falou, vou colar em você, tá bom. Já tem mais uma pessoa aí grudada aí para os cursos. Vamos nos agregando, né? Vamos nos agregando Isso mesmo. e os interessados nesse tema. Aliás, olha, eu até sugiro que o pessoal que está participando hoje aqui, que quiser ampliar esse conhecimento, esse nosso pequena live aqui, né, Adelaide, pode compartilhe nos seus grupos, mande para os seus parentes, para os seus amigos, que veja se desperta neles o interesse por compreender melhor esse mundo dos sonhos, porque é isso que a gente quer, né? Tá? Nós queremos Exatamente. agregar pessoas. E claro, se tudo isso aqui, de repente, nós a gente possa ver, vamos dizer assim, que muitos têm interesse, a gente pode ampliar isso amanhã depois, esse material, transformar isso numa Exatamente. revista, num livro, ou seja, nós temos a revista Conúncio aí, que também eu quero fazer, né, Adelaide? Nós já conversamos sobre fazer uma das edições só sobre sonhos. Então, vamos nos reunindo e agregando Nós estamos cada fazendo vez trabalhos em conjunto, né, Sônia? Então, isso. assim, Olha, é, isso eu a acho Sônia genial. contribui com o nosso instituto, eu Isso, participo do ICTIS, fiz a pós-graduação em isso, Imaginação Ativa com a Sônia, lá no ICTIS. E aí, assim, como nós estamos aqui com mais uns isso. poucos minutinhos para encerrar, Sônia, eu só Vai, quero falar um Adelaide, pode pouquinho também encerrar. do Instituto CG Jung de Minas Gerais, que aqui também no Instituto em Belo Horizonte, nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o nosso instituto, ele oferece a formação de analistas junguianos. E para quem se interessa em fazer a formação aqui em Belo Horizonte, nós também oferecemos para aqueles que ainda não têm um número de horas de supervisão necessárias, porque para fazer a formação de analista é preciso ser psicólogo ou médico, tá, gente? Tem que estar pelo menos há 2 anos formado com a prática, né, com a clínica em atividade. Então, essas pessoas que se interessam em fazer o curso de formação de analistas, elas precisam colocar como pré-requisito para entrar na formação 100 horas de psicoterapia, que pode ser de qualquer abordagem, e 50 horas de supervisões de caso clínico. Então, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós oferecemos, então, também um preparatório. A gente oferece essas 50 horas, é um curso, né, de 50 horas de supervisão de caso clínico, para que a pessoa se capacite a se candidatar à formação. Eu sou analista junguiana pelo Instituto CG Jung de Minas Gerais.
A Sônia é analista junguiana. Ela se formou no Instituto Junguiano de São Paulo, mas a Sônia é filiada ao Instituto Junguiano do Instituto Junguiano do Paraná, IJPR, e ela também é filiada à JB, Associação Junguiana do Brasil, e à International Association for Analytical Psychology. Nós somos colegas, né, de instituições irmãs, e essa formação é que, vamos dizer, nos permite sermos analistas a trabalhar com esse inconsciente dessa maneira. Mas para essa jornada, a gente está oferecendo ao público, né, abrindo para o público a oportunidade de conhecer mais o trabalho. E a Sônia também tem o ICTIS, que é o Instituto... Fala só um pouquinho, Sônia, nós já estamos terminando. Olha, eu faço assim, ó, eu falo um pouquinho no domingo, Adelaide, tá? No Deixa domingo, você ok. encerrar calmamente agora. Eu me Certo. despeço desse grupo maravilhoso que participou hoje aqui. Adorei as questões que apareceram aí no meio. Tenho certeza que muitos sonhos virão. Aqueles que não der tempo de vir agora, podem vir depois. Se vierem muitos sonhos, eu não consegui falar A sobre gente todos abre no uma outra domingo, turma. a gente abre outra turma, tá? Então, assim, não Sim. se preocupem, nós vamos falar de tudo isso, né? Mas eu acho que, acima de tudo, agradecer, isso mesmo, Lunalvo, estou vendo ela dizer, somos a JB, isso mesmo, somos a JB, somos aqui essa congregação de pessoas que quer falar a mesma língua, quer se conhecer, quer trazer o nosso querido Jung para um público mais amplo, que não seja só nosso mundo interno, né, de analistas e alunos. Vamos ampliar isso, vamos trazer pessoas que queiram conhecer mais sobre a sua própria alma, tá? Ok? Isso, Ó, da minha agradeço parte, demais, Sônia. Muito obrigada pela sua contribuição hoje. minha E nós parte, vamos nos gratidão. encontrar no domingo com muito carinho, recebendo as pessoas que puderem estar lá. Tá, Tá gente? certo. Então, assim, o link de inscrição vai ficar aqui, tem nos sites, né? No site do Instituto CGI Jung de Minas Gerais, aqui no Instagram, no Facebook, no site do ICTIS, nos sites dos outros institutos da JB. Gente, está sendo amplamente divulgado, então todo mundo vai ter acesso aí de todos os jeitos, tá bom? Tá certo. Agradeço demais, Sônia, e Certo. um beijo grande até domingo, Beijo. gente. Beijo Obrigada a para todos, no participação de todo coração, mundo tá? aqui. Beijo para todos. Beijo, Adelaide. Obrigada, Adelaide. Obrigada, Obrigada a querida. todo o Beijo. Instituto aí, tá? Obrigada. Vamos.